Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui a vocês algumas extensões do Google que colaboram para uma reunião ou um planejamento que você precisa executar numa determinada aula e você tem aí a expansão de alternativas para utilização dessas ferramentas. É importante que existe uma forma de habilitar todas elas. Inicialmente nós vamos observar como é que elas funcionam e depois a gente vai habilitá-las, ok? Mostrar o processo pelo qual você consegue habilitar para o seu computador. Que nessa opção extensões, você consegue visualizar as extensões que você já habilitou no seu computador. Então eu vou clicar aqui para mostrar. Eu tenho aqui essa extensão que me permite fazer várias equações matemáticas. Eu posso digitar as equações, escrever de uma forma bem intuitiva, que não precisa aprender código complicado, né? Alguns códigos matemáticos, muitas das vezes as ferramentas exigem. Essa é uma delas que não exige você fazer a utilização de códigos matemáticos para escrever a sua equação. Então é muito importante vocês conhecerem essa extensão. Nós temos aqui também uma extensão que nos permite fazer com que nós tenhamos aí uma visão bem ampliada de todos numa reunião, numa aula no Google Meet. Por exemplo, em uma exibição de grade, a gente consegue visualizar todos os participantes de uma reunião, de uma aula, todas as pessoas que estão participando da reunião numa exibição em grade. É muito interessante e não são necessárias permissões. E aqui você pode visualizar também, inclusive, ele faz o destaque de quem está falando no momento. Observe aqui também o WebPaint, que é muito importante essa ferramenta, nos auxilia no momento em que nós precisamos aí destacar algumas condições viáveis da apresentação ou até mesmo um destaque com relação a algo que você queira frisar no momento da sua reunião, no momento da sua aula. E o Dualis, que nos permite, né, principalmente para quem não tem monitor duplo, é muito importante essa extensão, porque ela nos permite dividir o quadro e com algumas alternativas que são importantes. Então nós vamos mostrar essas 4 que eu separei aqui, justamente para que nós possamos perceber a maneira pela qual essas extensões nos auxiliam no momento em que nós precisamos, numa reunião ou até mesmo numa conferência, e até inclusive numa aula que nós precisamos fazer o destaque de determinados termos. É muito importante. Então vamos lá, pessoal, observem aqui. Eu vou aqui mostrar a vocês o Google Meet Grid, que nos permite inicialmente, inclusive como eu falei, destacar quem está falando. Então o que eu vou fazer? Eu vou liberar meu áudio aqui, e aqui na medida que eu falo, ele já está destacando quem está falando. Como é que eu posso visualizar isso? Aqui, ó, nós vamos habilitar e aqui vocês observem que ele destacou em verde aqui quem está falando. Ou seja, quando você tiver todos os participantes aqui, com essa extensão, pessoal, ele consegue mostrar todas as pessoas que estão participando no Google Meet em uma exibição de grade. Então, ele destaca quem está falando e não são necessárias permissões quando ele faz esse destaque. De quem está falando, no momento em que a pessoa dirige a fala, ele vai então ressaltando aqui. Vou mostrar a vocês que quando eu fecho meu áudio, isso não acontece mais. Observe, eu estou falando e ele não está mais destacando aqui, ok? Então, se a pessoa liberar o áudio, ele vai destacar quem está falando. Então, é legal, porque aí, né, tem algumas alternativas importantes aqui. Eu posso liberar ou fixar essas extensões. Bom, então, pessoal, o Equate, por exemplo, ele é muito importante porque quando nós utilizamos, ele apresenta aqui essa barra, eu posso mover essa barra, eu posso usar uma calculadora, ele abre aqui uma calculadora, e isso eu posso utilizar no Google Meet, pessoal, inclusive, tá? Fazendo aí, de repente, uma apresentação, alguma coisa que eu preciso, e aí eu tenho essa possibilidade. Eu posso destacar uma tabela periódica, pessoal. Olha só, ele tem condições de apresentar a você, por exemplo, o hidrogênio aqui, ele apresenta, quando você clica, ele apresenta as características desse elemento químico
Inclusive, você pode destacar, por exemplo, aqui, ó, ele abre essa opção, eu destaco. Quando eu destaco, ele me dá a opção do áudio. Então, observem aí. E aqui, esse elemento químico, ele faz o áudio. Observem aí. Certo? Então, aqui, você tem outras opções. E aqui você destaca. Então, se você, por exemplo, quiser destacar esse texto, você pode. Ele faz uma leitura para justamente exibir a questão do áudio. Observem aí. Tá lendo. Então, ele vai ler. 10 lines, line 1, hydrogen diatomic nonmetal, line 2, hydrogen... Então, pessoal, eu posso também acionar uma outra extensão, que seria o Dualis, que me permite dividir a tela. Então, eu tenho essas opções aqui. Se eu escolher essa, por exemplo, eu tenho condições de dividir a tela na medida em que eu preciso destacar algo numa outra janela que é viável e até interagindo com aquilo que você está falando no momento. Então, é muito legal também essa opção, bacana, que vocês podem também estar utilizando essa ferramenta, ok? Bom, aqui nós temos também o WebPaint, que ele permite escrever na tela. Então, por exemplo, eu posso aqui destacar o elemento químico aqui, ó. O WebPaint, ela é muito importante porque ela permite destacar. Eu posso constituir um quadro. Se eu quiser o quadro que seja um pouco mais fino, eu diminuo aqui e esse quadro ele sai um pouco mais fino. A transparência dessa cor ela pode ser dosada, observaram? E se eu quiser apagar tudo que está aqui, eu venho nesse pincel e a gente apaga tudo. Eu posso fazer com que a minha tela, posso dosar aqui a cor, trocar a cor. Então, que eu vou graduando as cores, conforme o que eu queira. E aí eu vou destacar algo conforme o que eu quero. Por exemplo, eu posso destacar isso aqui e aqui eu posso aumentar essa tonalidade e aqui eu posso aumentar a grade da escrita. Ou seja, quando eu fizer, olha só, diferente, né? O destaque é maior. Ok? Então tem essas funções que vocês podem utilizar. Inclusive escrever qualquer texto. Observem aqui. E eu tenho a borrachinha, posso apagar. Se eu quiser apagar, se eu achar que ficou inconveniente meu desenho com a minha escrita, né? Posso ir apagando aí. Enfim, tirei o print da tela, ou seja, baixar esse print. Ele direciona você para baixar esse print em download. Quando você acionar o download, o print já vem para cá. Então, são algumas opções que vocês têm. Vamos fechar aqui, voltar aqui para a nossa apresentação, que são extremamente relevantes e interessantes para nós nos apropriarmos e fazer uso numa sala de aula, numa reunião, algo que possa fazer com que a nossa aula se torne um pouco mais, inclusive, dinâmica ou até mesmo, digamos assim, interativa, no sentido de envolver o aluno em algumas visualizações. Então, são fatores que proporcionam ao professor e ao aluno mutuamente uma contribuição muito significativa. São importantes todas essas extensões do Google e outras que existem. Aqui nós vimos apenas 4 que podem aí e com certeza colaboram. Bom, pessoal, mas como é que você pode habilitar essas extensões no seu computador? Então, vamos abrir aqui uma aba. Você vai em Web Store, já apareceu aqui para mim, Web Store Chrome. Quando você acionar essa janela, pessoal, vocês vão observar que aqui nessa aba vocês têm a oportunidade de colocar aí a procura da sua extensão. Então, vamos colocar aqui Dualis, que seria aquela que você pode fazer com que sua tela se torne dupla. Então, ela já aparece aqui, observem aí, só que para mim não está apresentando
usar no Chrome porque eu já estou usando. Para mim aparece a condição de avaliar porque eu já estou usando. Mas para vocês vai aparecer aí usar no Chrome. Então o que você faz? Você clica aqui e não precisa fazer mais nada. Então ele já vai aparecer para você aqui sem nenhum problema. Não precisa você fazer mais nada. É apenas esse processo que você habilita. Você só tem que vir nesta opção, colocar aqui nessa janelinha a opção que você quer da extensão. Então vamos colocar aqui Web Paint. Quando aparecer, eu clico aqui. Então já apareceu aqui para mim. Observe que eu já estou usando. Para mim aparece a condição de avaliar. E para você vai aparecer a condição de usar no Chrome. Quando você clicar aqui, você vai então se utilizar dessa possibilidade. E assim por diante, pessoal. Então vocês fiquem à vontade para fazer uso dessas extensões que vão com certeza auxiliar nesse processo. Então era isso, muito obrigada, um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.